Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês que vão estar comigo estudando o livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Tiago, que ele faz assim, um discurso, ele discorre, vamos dizer assim, sobre dois temas, falando de acepção de pessoas e de fé. No capítulo 2, logo no versículo 1, ele se dirige ao povo de Deus, aos crentes em Jesus Cristo, naquela época e para nós hoje, porque a palavra de Deus, como eu sempre digo, irmãos, ela é atemporal, ela foi, ela é e sempre será a palavra de Deus para os filhos de Deus, para os crentes em Jesus Cristo. Tanto que aqui ele começa no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença, quer dizer, acepção de pessoas, tratando-as com parcialidade. Aí ele diz assim: suponho que na reunião de vocês, quer dizer, até num culto, em uma reunião onde nós nos relacionamos na igreja ou em outro lugar qualquer, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? É uma pergunta que ele nos faz. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amados, aqui nesse capítulo 2, ele fala sobre duas coisas muito importantes. São dois temas, né? Acepção de pessoas e fé. Então, ele é muito claro aqui, falando sobre a ordem de Deus contra a acepção de pessoas, né? E ele diz, de maneira geral, que seus leitores são culpados de fazer distinção, tratar visitantes ricos com respeito e tratar visitantes pobres sem nenhum respeito, né? Tiago, ele faz uma contradição aqui, mostrando para nós que ele não compreende isso, pois quase sempre, ele diz aqui no texto que eu li, né? Sempre foram os ricos que perseguiram e escarneceram do Senhor Jesus. Então, ele exorta aqui nesse texto da palavra, né, do capítulo 2, do verso 1, que eu li para vocês, até o 14, falando sobre que a palavra de Deus manda que nós devemos cumprir a lei real, seguindo a palavra de Deus, as Escrituras e amando ao próximo. É o amor ao próximo. Ele fala, e ele fala das consequências que vamos ter quando
nós fazemos esse tipo de acepção com as pessoas. Nós estamos transgredindo a lei que é equivalente a todas as leis. Então, ele diz aqui que quem não demonstra misericórdia também não recebe misericórdia. Aí ele vai falar para nós de fé e obras. E ele diz assim claramente para nós, amados, ele nos dá exemplos de fé. Ele contrasta aqui uma fé que é apenas intelectual com uma fé que compreende mente, coração e prática, praticidade. Nós vamos praticar a fé fazendo boas obras. Nós vamos fazer as boas obras porque temos fé. Então, fé e obra, elas andam juntos. Eu quero até ler aqui no versículo 22, que fala sobre fé e obras, ele diz assim: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Aí ele dá outro exemplo para nós. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então aqui ele fala de fé, né, que é somente intelectual e que é vazia, e tenta alcançar, né, o pobre com palavras piedosas, totalmente desprovida de obras, né? E ele também dá um exemplo aqui sobre os demônios, né? Ele fala assim no verso 19, parte A do versículo, ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Aí, na prática, ele responde, né, no versículo, na parte B do versículo 19 e 20, que eu vou ler para vocês também. Ele fala assim aqui, amados, olha, vamos ler o 18. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Aí ele diz: insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então ele fala aqui para nós claramente, né? Que até os demônios creem e tremem e estremecem. E ele dá dois exemplos de fé que eu já li para vocês, né? Fé que compreende mente, coração e prática. E ele fala que Abraão provou a sua fé através da disposição de sacrificar o seu filho Isaque. Abraão fez isso porque ele cria nesse Deus, que havia feito uma promessa a ele. E também Raabe, ela provou a sua fé, protegendo os 2 espias israelitas que haviam estado na sua casa. E ele é muito claro aqui, amados, na palavra de Deus. Nós devemos crer, confiar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos lembrarmos que a fé não é acompanhada de obras de obediências simplesmente, mas que a fé e obras, elas andam juntas, exatamente como eu li aqui para vocês, que eu vou repetir. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Nós praticamos boas obras porque nós temos fé.
naquele que colocou essa sementinha da fé nos nossos corações. E vamos sempre nos lembrar que pelo poder da palavra de Deus, a fé é acrescida dia a dia nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém? Você pode se perguntar, ou alguém pode nos perguntar, como é que eu adquiro fé? A fé já está no seu coração e ela vai ser acrescida no dia a dia, à medida que você e eu lemos, estudamos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é geradora de fé. Quero dar um exemplo aqui para vocês. Você que quer ganhar músculos, você não vai na academia e não se exercita, é igual. O exercício da fé é a leitura, a prática de nós meditarmos, estudarmos e lermos a palavra de Deus. Quer ter fé? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia no poder da palavra. E a palavra de Deus, ela vai gerar fé, trazer alegria, trazer esperança no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia.